Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenhas mais completo do YouTube. Resumix. Aqui você encontra os mais variados títulos dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento. Ideal para quem não tem muito tempo para ouvir o livro inteiro devido às atividades do dia a dia e também para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. O livro de hoje é Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar ideias em 5 dias. Prefácio. Sim, eu leio prefácios. Jake explica o surgimento da metodologia. Ao perceber que não estava empenhando seus esforços nas tarefas e no trabalho mais importante, fez análise sobre a forma como as coisas eram feitas e notou, por exemplo, que as melhores ideias são as que vieram a ser de fato implementadas e foram um sucesso, se não foram as geradas em discussões em grupo ou brainstormings. Em suas análises sobre os trabalhos do passado, percebeu que seus melhores resultados vieram quando ele e um time tinham um grande desafio e não tinham tempo suficiente. E por que funcionou melhor assim? Primeiro, porque assim eles desenvolveram ideias individualmente sem muito tempo de pensar nelas, diferente de quando se está em uma mesa de brainstorming ou jogando ideias. Mas, ao mesmo tempo, não tinham muito tempo para pensar, forçando-os a focar. Segundo, as pessoas. As situações de sucesso analisadas envolviam um bom time reunido numa sala, cada um focado em resolver a sua parte do problema. Introdução. Quando já se iniciou um negócio ou se está desenvolvendo um produto, mas ainda se tem grandes questões a responder, vitais para o funcionamento do que se está desenvolvendo, decisivas para o sucesso ou fracasso, e apenas algumas semanas para obter as respostas, é o momento perfeito para rodar um sprint. Quando algo é muito importante para a empresa, vai tomar tempo e dinheiro para acertar e é difícil saber por onde começar, é o momento perfeito para rodar um sprint. O sprint é apenas um processo, uma metodologia. Ele funciona por causa das pessoas e times envolvidos nele. É um processo que envolve pressão pelo tempo, mas que também permite assumir riscos. É o momento de testar ideias arriscadas de forma rápida. O processo, que será mais detalhado ao longo do livro. Primeiro, dia 1, revisa-se o problema a ser resolvido por meio da solução a ser desenvolvida. Depois, cria-se um mapa para identificar os maiores riscos. Com apenas 5 dias de sprint, também é necessário escolher um único público para focar, ou, ainda, uma situação na qual esse público vai interagir com o que está sendo desenvolvido. No dia 2, passa-se de pensar no problema a pensar em possíveis soluções. Todas as pessoas do time rascunham ideias individualmente. No dia 3 as ideias são apresentadas, e através de votação e algumas discussões estruturadas, decide-se a solução vencedora. Detalha-se a solução, para que o dia 4 seja totalmente dedicado à execução e construção de um protótipo. Por fim, no dia 5, rodam-se os testes e entrevistas com usuários e potenciais consumidores. 1. Challenge. Escolha o segmento, cliente ou situação mais difícil para começar. Se o sprint resultar em uma boa solução para o cenário mais complicado, depois todas as outras situações serão fáceis de adaptar. Comece, também, pelo problema mais importante. 3 grandes tipos de desafio que podem ser enfrentados com um sprint: soluções que demandam muito tempo e dinheiro, com o sprint, é possível minimizar e otimizar esses recursos, situações com um prazo limite muito apertado, o sprint obrigará o time a focar e achar uma solução rapidamente, e projetos difíceis de começar ou que o time está travado no processo, dá aquela força necessária para sair do lugar. Não existe problema tão grande que não possa ser abordado com um sprint. Isso porque, independente do tamanho, a metodologia vai fazer o time focar apenas no que é mais importante, além de possibilitar o aprendizado através apenas de uma superfície do que será um produto. Normalmente as novas ideias que falham por um excesso de confiança enquanto o consumidor vai entender a nova proposta e se engajar com ela. Por isso a superfície, ou forma como o consumidor vai interagir e o que ele vai enxergar do produto, é o mais importante, se é justamente o que o sprint constrói.
Acerte nisso e a tecnologia por trás poderá ser ajustada depois. 2. Team. Primeiramente, será necessário um decisor. Ele será uma espécie de líder e, como o nome já diz, oficialmente quem tomará as decisões finais. Geralmente é alguém que entende o problema a fundo, tem opiniões fortes e baseia-se em critérios para achar as melhores soluções. Muitas vezes, a pessoa ideal para essa posição não pode bloquear uma semana de sua agenda para o sprint. Nesse caso, ela poderá aparecer em momentos estratégicos do processo, porém deverá ter um representante que estará presente em todos os momentos. Além disso, é importante ter o facilitador. Será o responsável por administrar o tempo, as conversas e o processo como um todo. Como é alguém imparcial quanto a decisões, não é ideal juntar o decisor e o facilitador em uma única pessoa. Pela experiência dos autores, o número ideal de profissionais no time do sprint é 7 ou menos pessoas. O mais importante é ter um mix de diferentes pessoas. Obviamente se quer ter no sprint as pessoas responsáveis pela execução do projeto, como, por exemplo, designers, engenheiros, gerentes de produtos, etc., mas outros especialistas também adicionam muito valor ao sprint, como especialistas em finanças, marketing, suporte ao cliente, etc. Não evite aquelas pessoas que você sabe que certamente terão opiniões contrárias ou discordam de você, dessas são as pessoas que trazem diferentes pontos de vista para a mesa. Se você tem mais de 7 pessoas na lista de candidatos, experimente convidar os que não ficarem na lista final para aparecerem na segunda-feira, dia 1, e trazerem suas visões para o projeto. 3. Time End Space. Todos sabemos que interrupções e fragmentação do trabalho são as maiores inimigas da produtividade. Tarefas importantes, principalmente envolvendo criatividade e solução de grandes problemas, demandam blocos longos e ininterruptos de trabalho. O sprint ideal dura 5 dias, de segunda a sexta, diariamente das 10 horas às 17 horas, com um intervalo de 1 hora para o almoço e 2 pequenos intervalos, no meio da manhã e no meio da tarde. Os testes da sexta começam mais cedo, às 9 horas. Esse é o período que, após vários testes, provou-se ser o melhor para dar senso de urgência e cortar discussões desnecessárias, mas ainda ter tempo de pensar e construir algo relevante sem atingir um ponto de exaustão do time. Celulares e computadores são proibidos na sala e, além de tirarem a atenção, demonstram que as pessoas não estão interessadas no que está sendo falado. No entanto, é permitido checar dispositivos nos intervalos e sair a qualquer momento da sala para usá-los. Ainda são permitidos se for para mostrar algo para todo o time e, na quinta-feira, na construção do protótipo. A sala deve ser a mesma todos os dias, e conter grandes áreas de quadros brancos. A memória de curto prazo dos seres humanos não é muito boa, mas a nossa memória espacial é excelente. Tenha post-its, canetas, cronômetros e papel, além de lanchinhos saudáveis. 4. Start at the end. Antes de tentar sair resolvendo o problema selecionado para o sprint de cara, é necessário planejar. E é para isso que a segunda-feira se presta. Ela vai começar com o exercício de começar pelo fim. Ele nada mais é do que imaginar-se ao fim da semana do sprint e além. Quais perguntas terão sido respondidas? O que terá sido atingido? Através desses questionamentos irá-se estabelecer um objetivo de longo prazo do sprint. O que se terá alcançado quando ele acabar e por meio das descobertas da semana? Quando se tiver o objetivo de longo prazo claro, escreva-o no topo do quadro branco. Ele vai ficar lá a semana toda, como motivação e como forma de medir o sucesso do exercício ao final. Além dessa visão otimista do futuro, em que o sprint deu certo, pense também em possíveis obstáculos e suposições que você tem, e coloque-os em forma de perguntas, em um segundo quadro branco. Essas perguntas vão guiar as decisões durante a semana e serão uma forma de checklist para avaliar o sucesso dos testes na sexta-feira. 5. Map. A segunda atividade da segunda-feira é fazer o mapa do sprint. Ele deve ser extremamente simples, ter de 5 a 15 passos no máximo.
Esse mapa estreita o desafio para a realidade de um alvo específico do sprint, focando sempre no usuário ou consumidor, listando, de forma secundária, outros atores do processo. São os principais passos que o usuário precisa fazer do início de sua jornada até completar o objetivo estabelecido, contados na forma de uma história, com início, meio e fim. 6. Ask the Experts. Ninguém sabe tudo. Por isso, na segunda-feira à tarde, é importante realizar entrevistas individuais com experts que possam ajudar a entender o problema e identificar o público e situação a serem abordados com o sprint. São pessoas de dentro do sprint, outras pessoas da empresa e, em alguns casos, até pessoas de fora. Tenha pelo menos uma pessoa que possa falar sobre cada um desses tópicos, estratégia, normalmente o decisor, voz do consumidor, alguém de vendas, suporte ou que tenha contato próximo com o cliente, funcionamento do produto, quem entende de como as coisas funcionam. Engenheiros? Designers, e alguém que saiba tudo sobre o que já foi feito e testado no passado, se esse conhecimento é valiosíssimo. Uma boa forma de começar a falar com eles é mostrando o mapa, pois facilita a compreensão de todo o time do sprint de como as informações que virão dos experts se encaixarão no contexto já levantado. Após falar com os experts, não hesite em mudar o objetivo, as perguntas ou o mapa feito até aqui, se fizer sentido. Mas como todos os insights dos experts vão ser documentados para que nada importante se perca? Cada integrante do sprint irá anotar o que achar interessante em cada entrevista na forma de perguntas ou how might we, ou como podemos. Isso evita que as informações sejam anotadas na forma de problemas ou soluções precoces, mas sim serem anotadas na forma de desafios e oportunidades. Bem melhor, né? Quando todas as entrevistas terminarem, é hora de agrupar as notas ou how might we em temas comuns. Depois, dê a cada integrante 2 direitos de voto nas que ele achar mais interessante. Pronto, as notas mais relevantes estão escolhidas. Cole cada uma delas no mapa, próximo ao passo ao que ela corresponde. 7. Target. A tarefa final da segunda é escolher o cliente mais importante e o momento mais crítico de sua experiência de consumo, se as possibilidades provavelmente já estão no mapa. Esse será o alvo do sprint. Lembre-se, é indicado escolher, aqui, os clientes e situações com mais risco e mais desafiadoras. Se der certo com eles, vai dar certo com tudo. O decisor irá escolher, mas poderá contar com uma votação individual de cada participante para ajudar. Uma vez que o alvo estiver escolhido, revise as perguntas do sprint e selecione as que dizem respeito a esse cliente e situação escolhidos. 8. Remix and Improve. Ideias brilhantes não vêm do nada. Geralmente, grandes inovações vêm de ideias existentes, reutilizadas com uma nova visão. Não se trata de uma cópia, mas de um remix and improve. O exercício a ser feito para essa etapa é o Lightning Demos. Cada pessoa do sprint faz uma lista das suas soluções favoritas na vida, os produtos, serviços e ideias do mercado, de outras indústrias e até mesmo de dentro da própria empresa As ideias que resultam nas melhores soluções podem vir de problemas parecidos a serem resolvidos em ambientes totalmente diferentes. Talvez seja a hora de ressuscitar aquela ideia antiga que está parada ou nunca chegou a ser desenvolvida. Cada pessoa deve, então, decidir sua ideia, um produto ou serviço preferido, e apresentá-lo para os demais em 3 minutos, falando o que acha que ele tem de legal, útil, interessante. Alguém deve tomar notas no quadro branco dos pontos mais importantes de cada apresentação ou pergunte à pessoa qual a ideia principal que pode ser útil. Desenhe rapidamente esse ponto no quadro com um título simples acima e a fonte abaixo. Pronto, juntando essas anotações com o mapa da segunda-feira, as perguntas do sprint e as perguntas How Might We de HMW, você já tem todo o material necessário para começar a criar soluções na tarde de terça. Agora, falta decidir se o time irá se juntar para resolver a mesma parte do problema, se melhor em casos em que o target escolhido é mais específico, ou se irá se dividir em subtimes para cada um tratar de uma parte diferente do problema, para problemas com muitas partes diferentes a serem resolvidas.
No segundo caso, cada um deve declarar a parte do problema que quer ajudar a resolver e, em casos em que a divisão fica muito disparelha, peça por voluntários para o trocar de lugar. 9. Esquete. Terça tarde é hora de criar soluções. Porque ideias muito abstratas são facilmente superestimadas ou subestimadas, isso será feito sem brainstorming, mas por meio de sets individuais, a melhor forma de transformar ideias abstratas em soluções concretas. O exercício é dividido em 4 passos, a serem feitos individualmente por cada pessoa, mas todos ao mesmo tempo. É o que o autor chama de Work Alone Together. Passo 1. Notes. Caminhe pela sala e olhe todas as anotações feitas até então. Primeiro, copie em uma folha o objetivo de longo prazo do sprint. Depois, olhe para o mapa, para as perguntas HMW e para as notas dos Listening Demos e anote tudo o que parecer útil. Por fim, circule, nessas suas notas, as de maior destaque. Passo 2. Ideas. Vá jogando em uma outra folha todas as possíveis ideias que você tiver para solucionar o problema. Elas não vão ser compartilhadas com ninguém. Por fim, circule as que parecem mais interessantes. Passo 3. Crazy 8S. Pegue uma folha e dobre A ao meio 3 vezes, para obter 8 quadradinhos. Você terá 8 minutos para rascunhar 8 variações das suas melhores ideias, um em cada quadradinho, obviamente. O ideal é fazer todas as variações de uma mesma ideia, mas se não for possível, faça todas que possível da sua melhor ideia e, depois, parta para a próxima ideia da sua folha do passo 2. Passo 4. Solution Sketch. Escolha a sua melhor ideia para resolver o desafio e faça um sketch detalhado dela, esse para mostrar para o resto do time. A melhor forma de fazer isso é por meio de um pequeno storyboard, com 3 post-its colados na folha em sequência. Isso mostra como o usuário interage com o produto ou serviço. Observações: e não coloque seu nome nessa folha, tenha certeza de que ele é autoexplicativo ou não se preocupe em desenhar bem, ele não precisa ficar bonito, mas precisa ser completo e detalhado, use textos reais e relativamente bons no sketch, e não palavras aleatórias para demonstrar onde imagina-se que terá um texto, e coloque um título. Ao final de terça, alguém também deverá ficar responsável por buscar entrevistados para a sexta e agendar as entrevistas com os mesmos. 10. Decide. Ao invés de abrir para uma análise e discussão das possíveis soluções de cara, isso será feito de maneira organizada. Primeiro, todas as soluções serão avaliadas juntas, depois todas serão criticadas juntas, e por fim, a decisão será tomada de uma vez só. Para tomar a decisão, faça o exercício de Stick Decision, o nome é uma brincadeira pois todos os passos envolvem algo que gruda. Passo 1. Art Museum. Colhe os sets da terça na parede. Passo 2. Heatmap. Cada pessoa deve ter em mãos de 20 a 30 adesivos de bolinhas. Sem conversar, cada pessoa deve olhar cada um dos sets e colar os adesivos ao lado das ideias que gostar nele. Cole 2 ou 3 ao lado das ideias mais interessantes. Se tiver qualquer dúvida, escreva em um post-it e cole-o abaixo do sketch. Passo 3. Speed Critique. É hora de debater sobre cada sketch, 3 minutos para cada um. O facilitador vai narrar o sketch e indicar, nele, as ideias que têm mais bolinhas coladas perto. Se o facilitador esquecer de algo, o time pode acrescentar. Um voluntário escreve as melhores ideias do sketch analisado em post-its e cola-os acima do sketch. Finalmente, o autor revela sua identidade e explica algo se ficou alguma dúvida. Passo 4. Se Stropole. Cada participante ganha um adesivo de bolinha maior, de outra cor, para ser o seu voto. Nesse ponto, todos devem ser relembrados do objetivo de longo prazo e das perguntas do print, e também que é melhor apostar em ideias mais arriscadas. Cada pessoa cola seu voto nos sets, pode ser todo um sketch ou só uma ideia de um sketch, se explica seu voto em 1 minuto. Passo 5. Supervote. Cada decisor ganha 3 adesivos com suas iniciais e faz seus votos finais. Eles podem seguir os votos do time do passo 4 ou não, o que acharem melhor.
Os sets que tiverem pelo menos um desses votos são os vencedores, e devem ser colados de forma agrupada, essas serão as ideias que entrarão no protótipo. Os demais devem ser agrupados em uma seção de Maybe Later. 11. Rumble. Se você só tem um esquete vencedor, a decisão já está tomada. Porém, se mais de um esquete aparecer nos vencedores, é necessário decidir se as diferentes soluções serão combinadas em um único protótipo ou se ambas serão prototipadas, para testar qual terá a melhor aceitação, na sexta-feira. Caso decida-se por essa ou batalha de protótipos, é necessário criar marcas falsas para eles, ou, pelo menos, para que não vá levar o nome real da sua empresa. 12. Storyboard. Agora, o último passo antes de construir o protótipo é montar um storyboard com os sets vencedores. Serão de 10 a 15 quadros contando a história de como ele vai funcionar e como o usuário irá interagir com ele. É o momento de identificar possíveis problemas ou dúvidas antes de começar a construir. Comece desenhando 15 quadros no quadro branco. Depois, escolha o Opening Sim ou como os clientes descobrem que sua empresa existe. O que eles estão fazendo logo antes de potencialmente usar ou descobrir o seu produto? Pode ser uma boa ideia inserir seus concorrentes nesse cenário, inclusive podendo pedir para que os usuários testem ambas as soluções na sexta-feira e as comparem. Depois, siga contando a história. Aproveite os post-its dos sets vencedores e vá colando-os junto às cenas da história. Se alguma ponta da história ficar sem solução, não tem problema. O importante é o enredo principal seguir coerente. Caso sinta que é necessário completar esse gap com alguma coisa, pode-se usar as soluções Maybe Later ou até existentes em seu produto. Evite ao máximo criar soluções novas nessa etapa do processo. Dicas rápidas: não escreva grandes conteúdos nessa hora, deixe para amanhã e inclua bastante detalhes, mas não demais. Tem coisas que a pessoa que vai construir aquela parte pode decidir sozinha depois, o decisor segue com o poder de decidir. Evite tornar as coisas muito democráticas nesse ponto, ou na dúvida, escolha as soluções mais arriscadas, e certifique-se de que o protótipo pode ser testado em 15 minutos. Thursday. Fake it or philosophy, turning the storyboard into a realistic prototype. 13. Fake it. Esse é o dia de construir o protótipo. Como não se tem dias, meses ou anos para isso, mas sim 7 horas, é necessário fingir ou criar uma espécie de fachada do produto ou solução, mas que pareça algo real. Precisa ser algo bom o suficiente para que se possa ver como os usuários reagem ao que se está construindo. Além da economia de tempo, o que deixa o processo de aprendizagem mais rápido, outra vantagem de fazer um protótipo assim, menos fiel, é que não se fica tão apegado a ele, o que ajuda na aceitação de possíveis reações negativas, estando mais aberto a ajustar ou até desistir de ideias. Adote o prototype mindset, ou troque o perfeito pelo suficiente e a qualidade de longo prazo por uma simulação temporária. Não construa nenhum protótipo que você não estaria disposto a jogar no lixo, foque o protótipo para apenas responder às perguntas que precisam ser respondidas, mas apresente algo realista para os usuários. Se o protótipo não for realista, eles entrarão no modo de feedback, e não é exatamente o que queremos. Queremos ver as reações espontâneas deles ao usarem o protótipo, muito mais que ouvir sugestões nesse momento. Em resumo, é preciso achar um equilíbrio entre um protótipo rápido de fazer e que se limite ao necessário para achar as respostas buscadas, mas que continue parecendo algo real para quem for testar. Não é necessário criar tudo do zero. Você pode aproveitar o que já tem na empresa para compor esse protótipo, caso faça sentido. 14. Prototype. Cada protótipo é diferente, e terá seu próprio processo de desenvolvimento, mas há 4 exercícios que geralmente ajudam o time a se manter no caminho certo. Passo 1. Speak the right tools. É tentador tentar usar as ferramentas e processos que o time já usa no dia a dia, mas provavelmente elas serão perfeitas demais ou por isso, provavelmente lentas demais. O autor sugere o Keynote como uma ótima ferramenta para protótipos em boa parte dos casos.
No caso de sprint para produtos físicos, muito mais complexos de desenvolver um protótipo que produtos digitais, pode-se pegar um atalho criando um material de venda para o mesmo, em vez do produto em si. Sites, vídeos, apresentações de venda e flyers são boas formas de entender como o consumidor reagirá à promessa do produto. De forma rápida, o autor sugere o Keynote, PowerPoint ou uma ferramenta de construção de sites como o Squarespace se o seu produto for um app, site ou software. Se o seu produto é um relatório ou flyer, Keynote, PowerPoint e Microsoft Word. Se for um serviço, escreva um script e use o time do sprint como atores. Se for um espaço físico, como uma loja, modifique o espaço já existente com as novas ideias e conceitos a serem testados. Por fim, se for um objeto, modifique um objeto existente, use impressoras 3D ou faça um protótipo do marketing desse produto por meio do Keynote, PowerPoint e boas fotos. Passo 2. Divide em de qualquer. O facilitador deve ajudar o time a se dividir entre makers, 2 ou mais, teacher, 1, writer, 1, asset collector, 1 ou mais, e interviewer, 1. Os makers, como o nome sugere, vão criar os componentes do protótipo, as páginas, telas, etc. Os teacher vai pegar esses diferentes componentes e costurar em um protótipo consistente. Ele possivelmente dará um guia de estilo a ser seguido pelos makers, para facilitar a costura posterior das partes. O writer também é simples de entender, ele é responsável por todo o conteúdo em texto do protótipo, e esse conteúdo precisa ser real e bom. O asset collector busca em bibliotecas da web ou até mesmo dentro da empresa todo o material que os makers precisam, como fotos, ícones e conteúdos que não necessitam ser criados do zero nesse momento. Já o interviewer planeja o roteiro das entrevistas da sexta-feira, e procura manter-se afastado da construção do protótipo. Dessa forma, ele fica mais neutro. Depois da divisão de papéis, também deve-se dividir o storyboard. Digamos que ele tenha opening simples como ver uma propaganda ou artigo em um portal, a visita ao site e o download de um app. Essas tarefas deverão ser divididas entre os makers. Passo 3. Set it together. Depois que todas as partes estão prontas, o teacher deixa tudo coerente e fazendo sentido, revisando todo o protótipo. Ele é o grande responsável por não quebrar a magia do produto, uma vez que eliminará erros e inconsistências. E, se ao fim de tudo, ele perceber que tem coisas faltando, não deverá hesitar em pedir que o time construa o que falta. Passo 4. Trial Run. Vá ao redor das 15 horas, o teacher deverá fazer um teste do protótipo, para que haja tempo para arrumar algo se necessário. Ao passar por todo o protótipo, o time deverá checar junto ao storyboard se tudo o que foi planejado entrou no protótipo. Esse também é um excelente momento para revisitar as perguntas do sprint, para ver se o protótipo foi feito de modo a permitir que elas sejam respondidas por meio dos testes. Nesse passo o interviewer deve estar muito atento, pois quanto mais familiar ele estiver com o protótipo e com as perguntas do sprint, melhor será o resultado extraído das entrevistas. Friday. 15. Small Data. É chegado o grande momento de ver como o seu público-alvo reage à sua ideia antes mesmo de se comprometer financeiramente com o seu precioso tempo. O processo é simples, o entrevistador eleito do time irá conversar, por 1 hora, com 5 pessoas dentro do público-alvo, uma de cada vez. Ele os verá tentando completar uma tarefa no protótipo e fará perguntas para entender o que se passa em suas cabeças enquanto interagem com ele. Enquanto isso, o restante do time assistirá às entrevistas em tempo real em uma outra sala, com o consentimento prévio do entrevistado, por vídeo, enquanto toma nota sobre as reações dos entrevistados. Mas só 5? Isso mesmo. Segundo estudos, após 5 entrevistas já é possível obter 85% das informações buscadas. Os principais padrões começam a ficar óbvios. Lembre-se, se você selecionou as pessoas certas, elas terão respostas confiáveis. É importante que as entrevistas sejam individuais, pois só assim entende-se uma das coisas mais importantes aqui, o porquê de as coisas funcionarem ou não. Nada de adivinhar o que o cliente está pensando. Basta perguntar.
16. Interview. Entrevistar é uma arte, e deve ser praticada. Desde a estruturação das perguntas até a linguagem corporal. Para as entrevistas da sexta-feira, uma mesma pessoa do time pode ser o entrevistador o tempo todo, ou duas pessoas podem se alternar. Essas entrevistas o ensinam mais sobre as pessoas que usam o seu produto, revelam potenciais problemas escondidos em sua solução e mostram os porquês por trás de tudo isso. Aqui estão os passos para garantir boas entrevistas. Passo 1. Friendly welcome. Esse é o momento de deixar a pessoa à vontade e confortável, para que possa se abrir, ser sincera e crítica. Isso significa recebê-la bem e quebrar o gelo falando do tempo ou alguma conversa amena, sempre sorrindo. Também é hora de perguntar se pode transmitir e gravar a entrevista. Passo 2. Context questions. A tentação de sair falando sobre o protótipo é grande, mas segure-se. Comece perguntando sobre a vida da pessoa, seus interesses e atividades. Na pior das hipóteses, essas perguntas ajudarão a deixar a pessoa mais aberta e acessível, mas geralmente elas fazem muito mais que isso. Ajudam a entender como seu produto ou solução se encaixa na vida da pessoa, a talvez até o que ela pensa sobre produtos da concorrência. Passo 3. Introduce the prototype. É hora do protótipo entrar em cena. Introduza-o perguntando se a pessoa gostaria de testar um protótipo. Deixe claro que o que está sendo testado é o protótipo, e não o entrevistado ou sua capacidade de utilizá-lo. Pode-se alertar a pessoa de que, tratando-se apenas de um protótipo, ela poderá encontrar detalhes que não funcionem perfeitamente. Isso as deixará mais confortáveis para criticar honestamente sem medo, além de facilitar a vida do entrevistador caso o protótipo de fato apresente problemas. É preciso deixar claro que não foi o entrevistador quem desenvolveu o protótipo, logo, ele não se ofenderá com críticas e isso também ajuda no recebimento de feedbacks honestos. Por fim, o entrevistador deve sempre lembrar de pedir para que o entrevistado o pensar alto. Falar o que a pessoa está tentando fazer e como ela acha que vai conseguir fazer isso. Se ela ficar confusa ou não entender algo, deve dizer. Se gostar de algo, deve dizer também. Passo 4. Test nudes. A melhor forma de testar o produto como se ele existisse na vida real ou não é guiando o usuário pelo produto e suas funcionalidades, mas dando uma tarefa para ele fazer, e deixando que ele busque o caminho para atingir o resultado. Peça para ele fazer tarefa X dentro do protótipo de forma aberta, para que ele ache a solução da sua forma. Passo 5. Quick debrief. Para fechar, encoraje o entrevistado a retomar os pontos mais importantes da experiência, perguntando coisas como o que a pessoa gostou e não gostou no produto, como o produto se compara a como a pessoa faz as coisas hoje, como a pessoa descreveria esse produto para um amigo e, se a pessoa tivesse 3 desejos para melhorar o produto, quais seriam? Se estiver testando mais de um protótipo, pergunte os prós e contras que a pessoa achou em cada opção, quais partes de cada um a pessoa pegaria para compor um produto ainda melhor e, obviamente, qual a pessoa gostou mais e os motivos.